Ele é meio desengonçado e mede menos de 1 centímetro, mas é capaz de fazer um grande estrago. O Aedes aegypti, conhecido como mosquito da dengue, mas que também é responsável pela disseminação de casos de chikungunya, zika e febre amarela, é mais do que um simples transmissor de doenças. Ele é um verdadeiro estrategista do mundo dos insetos. Por mais que essas doenças tenham começado a preocupar há algumas décadas, ele já existe há milhões de anos e foi se adaptando à vida humana. É até difícil imaginar quantas mudanças e adaptações o mosquito da dengue passou, porque os fósseis indicam que ele existe desde antes dos dinossauros. Agora imagina, passou pela era dos dinossauros, que já estão extintos, surgiu o homem, surgiu a urbanização, se alterou a temperatura global e mesmo assim ele está cada vez mais presente. Então, se nós imaginarmos o nível de adaptação dos mosquitos, é imensurável. Imagina um mosquito que passou a sugar sangue de pessoas, de humanos, muito mais do que de outros animais, porque ele também suga o sangue de cachorro, de gato, de outros pets, de aves, mas a presença das penas ou dos pelos dos outros animais dificulta isso. E nós não temos essa dificuldade para o mosquito, nós temos a pele mais fina, nós temos a isenção dessa quantidade de pelos e ele encontrou em nós um prato cheio. Durante anos, cientistas têm estudado os hábitos desse mosquito, que parece ter sido projetado para driblar as barreiras humanas. O Aedes aegypti se adaptou tão bem às cidades que virou praticamente um morador urbano. Seu local favorito? Água parada, que nem sempre precisa ser totalmente limpa. Ele transforma qualquer recipiente em berçário para botar ovinhos como esses, que depois viram larvas e, em um ciclo rápido e muito eficiente, se tornam novos mosquitos. É só a fêmea que pica, porque é só a fêmea que precisa de sangue para alimentar os seus ovos. O macho não se alimenta de sangue, se alimenta apenas de néctar das plantas, de uma fruta, da seiva de um vegetal. Então há essa diferença entre macho e fêmea, mas ambos existem na natureza. A cópula entre eles existe para que a fêmea consiga formar os seus ovos. Importante que uma fêmea que vive em média 45 dias, ela vai colocar em média 450 ovos nesse curto período de tempo. E ela ovipõe de forma muito distribuída, nunca em um lugar só. Então ela vai fazer essa oviposição em vários pontos diferentes da casa ou daquele bairro e automaticamente isso aumenta a chance de termos mais mosquitos no ambiente. A fêmea é a responsável pelas picadas, mas o macho tem papel fundamental para a procriação. Mesmo a olho nu, é possível identificar a diferença entre os dois. Agora eu vou mostrar o macho e a fêmea do mosquito da dengue. Vamos começar pela fêmea. A fêmea tem uma característica que é o quê? A antena dela, que é essa parte aqui, ela é pouco plumosa, tá? Então pela antena a gente já sabe que é uma fêmea do mosquito da dengue. Agora, observando o macho do mosquito da dengue, tamanho real e tamanho ampliado 40 vezes. Observa que a antena do macho é bem mais plumosa. O mosquito da dengue tem a capacidade de voar por até 3 quilômetros. Dá para acreditar? No entanto, muitas vezes ele nem precisa percorrer toda essa distância, já que bem mais perto consegue encontrar aquilo que ele precisa: sangue. Além disso, o voo dele chega a mais ou menos 1,5 metro, mas ele consegue alçar voos ainda mais altos e mais distantes, sendo transportado de diferentes formas. É um mosquitinho oportunista, ele pega carona de um lugar para o outro, né? Ele tem um voo de 300 metros, por isso o nosso raio é no torno de 300 metros, tanto o raio quanto o bloqueio, mas também ele pode pegar carona no elevador, ele pode pegar carona num carro, numa sacola plástica e se deslocar a outros bairros, a outras localidades. E a informação de que o Aedes aegypti é bastante seletivo não é fake news.
Realmente, há circunstâncias que são mais convidativas para ele. Tem pessoas que atraem mais mosquito da dengue. Por exemplo, quem toma cerveja e libera um suor um pouco diferenciado, né? Um suor com esse odor de álcool, por incrível que pareça, as pesquisas têm mostrado que ele se torna mais atrativo, sim, ao mosquito da dengue. Quem respira mais, tem temperatura do corpo mais alta ou está fazendo atividade física, que aumenta naturalmente a temperatura do corpo e o processo respiratório, ele também se torna mais atrativo para o mosquito da dengue, porque ele nos localiza pelo CO2 que nós liberamos pela respiração. Tem também a possibilidade da cor da roupa. Cores escuras, né, como o vermelho ou como o preto, atraem mais o mosquito da dengue. Existe também a preferência do sangue O. Então, se um grupo de pessoas, como nós estamos agora, um de nós tem o sangue tipo O, com certeza ele vai ser picado primeiro. Mas, importante, uma única fêmea pica, em média, 5 pessoas em um único repasto sanguíneo. Por isso, é muito comum que a transferência ou a transmissão da doença ocorra na família sempre ao mesmo tempo, ou em um grupo de funcionários ao mesmo tempo, exatamente porque a fêmea não pica uma pessoa só e está satisfeita. Ela pica, em média, 5 pessoas ao mesmo tempo. Se ela estiver com o vírus, ela vai transmitir para 5 pessoas também ao mesmo tempo. Ele é um vampiro silencioso, ao contrário de outros mosquitos que emitem aquele famoso zumbido. O Aedes pousa de maneira quase imperceptível e pica rapidamente, muitas vezes sem que a vítima nem perceba. E existem períodos do dia que ele tem a preferência para o ataque. O mosquito da dengue tem um batimento de asa que não faz aquele zunido nos ouvidos. Então, se você percebeu aquele mosquito fazendo aquele canto nos seus ouvidos durante a noite, com certeza esse é um pernilongo comum, não é um mosquito da dengue. A ciência avança com novas ferramentas, como armadilhas e até mosquitos geneticamente modificados. Mas ainda não há uma solução definitiva. Enquanto isso, a prevenção depende de algo bem menos tecnológico: o cuidado constante para evitar criadouros. É fundamental e essencial que a população faça seu dever de casa, que é aquela faxina semanal. Porque o mosquito ele só vai se reproduzir se eu der espaço, se eu deixar água parada. Então, a maneira de conter é essa. Vá lá no seu quintal uma vez por semana, adote um dia da semana para você fazer essa faxina. Cuidem, olhem, né, verifiquem, né, se tem qualquer acúmulo de água. Qualquer acúmulo de água é o suficiente, né, para o mosquito depositar seus ovos.